Atos 1, verso 8. Então nós lemos assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Essas são para nós palavras do Senhor. Irmãos, nós, para entrarmos nessa palavra, eu quero em primeiro lugar dizer que eu vou meditar ela com vocês, começando do fim. Vamos pegar o trecho final e vamos voltar para o início dela, dentro do mesmo versículo. Mas em primeiro lugar, o que eu quero destacar aqui é que há um forte chamado por parte de Deus para que cada um de nós seja testemunha. Porque aqui está escrito: recebereis o Espírito e sereis as minhas testemunhas. E a palavra testemunha, ela é basicamente alguém que viu, ouviu, que presenciou um fato, um acontecimento, algo, e portanto, essa pessoa, por ter presenciado, por ter ouvido, por ter visto, ela tem a responsabilidade de dar um testemunho, de confessar aquilo que ela presenciou, viu e ouviu. Então, isso é muito comum quando se trata aí de julgamentos, enfim, mas nesse contexto espiritual, falar de testemunha é falar de anúncio, é falar de sermos aqueles que repassam algo que a gente já recebeu, que transmitem algo que a gente já recebeu. Então aqui nós precisamos entender que Deus está chamando cada um de nós, que em primeiro lugar teve a experiência de Pentecostes, para que possam ser os reprodutores dessa mesma experiência para aqueles que ainda não tiveram. Então o chamado de Deus, ele é muito mais do que ministerial. Muitas vezes a gente acha que ser vocacionado é simplesmente você assumir um papel de pregar aqui à frente, de interceder, ou de você entrar para a vida religiosa, de você se tornar um sacerdote, uma freira. E às vezes a mentalidade de muitos cristãos é de simplesmente receber, é de simplesmente ir dominicalmente na Santa Missa, ou não sei qual é o dia que você costuma ir com frequência, e apenas receber aquilo que você está tendo diante de você, mas você nunca que se torna aqueles que vão anunciar o que recebeu. E essa não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é: quando você teve uma experiência, você automaticamente se torna alguém responsável por repassar o que você recebeu. Se a gente lê João 4, a gente vê a mulher samaritana que chega até a beira do poço, e ali Jesus está. E depois de Jesus ter um longo diálogo com ela, e ela realmente perceber que aquele era de fato o Messias, o profeta de Deus, ela larga o cântaro e imediatamente ela vai anunciar aos samaritanos sobre aquilo que ela havia presenciado. Então anunciar não é uma questão de grupos seletos, de pessoas específicas. Quando o nosso irmão falava aqui na oração sobre o Espírito Santo não ser derramado apenas sobre alguns, mas a promessa é para todos que acolhem. E uma vez que nós acolhemos, nós nos tornamos responsáveis por repassar esta mensagem, por repassar esta palavra. E nós estamos cada vez mais num tempo onde é exigido de nós uma postura de anunciadores. Por quê, irmãos e irmãs? Quando nós lemos Mateus 5, nós encontramos lá Jesus dizer que nós somos sal e luz da terra, luz do mundo. E logo depois ele diz: não se pode acender uma lâmpada e colocar debaixo da cama, debaixo da mesa, mas ela é acesa para ser colocada no alto. Depois ele diz: uma cidade ela tem que permanecer sobre o monte.
E se a gente passa pela palavra, a gente vai ver inúmeros exemplos onde nós estamos sendo chamados a ser aqueles que aparecem, mas não no sentido de orgulho, de vaidade, mas no sentido de manifestar a graça que Deus nos deu. Se a gente ler Mateus 25, nós iremos encontrar a parábola do talento, onde um senhor distribui talentos a determinados homens e depois de um tempo ele vem cobrar. Mas existe um nessa passagem que, ao invés de multiplicar, ao invés de investir, ele acabou enterrando o talento. E quando o Senhor veio exigir dele, e ele não tinha mais do que apenas aquele talento para entregar para o Senhor, aquele Senhor disse a ele: servo mau e preguiçoso. Então o Espírito Santo é esse que nos concede dons, que nos concede talentos, mas não adianta clamar o Espírito Santo, não adianta clamar, receber, sentir as manifestações dele no nosso ser, receber esses dons e não colocar em prática. Porque chegará um dia em que o Senhor vai voltar e vai dizer: o que tu fez com aquele talento que eu te dei? E o Senhor vai exigir. Lá em Isaías capítulo 52, verso 7, está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam sobre os montes. Ou seja, eles são vistos, eles se manifestam. E o que vinha no meu coração para esta palavra era que nós estamos sendo chamados mais do que nunca a manifestar a graça de Deus nos tempos atuais, porque há uma força maligna atuando, e essa força é ousada. Jesus disse em Lucas 16:8 que os filhos das trevas, eles são mais espertos do que os filhos da luz, eles têm mais inteligência, e nós que temos a maior força, que não é mera força, é uma pessoa, o Espírito Santo, nós muitas vezes permanecemos como covardes. E Jesus, inspirou João a escrever, 1 João 4,4, aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo inteiro. Mas o que nós estamos vendo é o contrário, e é um paradoxo isso. O que nós estamos vendo? A força do espírito maligno está fazendo mais barulho do que a força do Espírito Santo. A força do evangelho das trevas está fazendo mais diferença do que a força do evangelho verdadeiro. E Romanos 8,19 vai dizer o seguinte: a criação geme ansiosamente, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que a palavra está dizendo? Deus está esperando você agir, Deus está esperando você tomar posse da graça. E tomar posse não é se vai descer e achar que é o tal, mas é dizer: eu recebi essa graça e eu vou colocar ela em prática, porque Deus vai exigir de mim. Então você, pelo simples fato de ter contato com o Evangelho, de vir à Santa Missa, de estar aqui nessa tarde, você já se torna responsabilizado por repassar essa mensagem aos demais, por se tornar alguém que testemunhará Cristo, não pelas palavras apenas, mas com a vida. Mas em segundo lugar, irmãos e irmãs, quando nós lemos esse texto, está escrito: recebereis o poder do Espírito. Nós não podemos ser verdadeiras testemunhas se nós não formos guiados pelo Espírito Santo. Porque a nossa missão, ela deve ser guiada pela força do Espírito. Não adianta a gente fazer por nós mesmos, porque não terá fruto. João capítulo 15, ele diz: se vocês não estiverem ligados na videira, não poderão dar frutos. E aqui nós pegamos a questão do Espírito Santo e meditamos que, se a nossa missão não for guiada e fecundada pelo Espírito, não haverá transformação de vidas, não haverá frutos. Por isso que o Senhor está dizendo aqui nessa passagem: a força do alto descerá sobre vocês, e daí vocês serão as minhas testemunhas. Então é necessário que a gente busque a presença do Espírito Santo nos nossos corações, para que aquilo que a gente faça para Deus possa encontrar o coração das pessoas e transformar. Para encerrar, eu digo, irmãos e irmãs, está vendo como é que a força das trevas faz barulho? Então o que acontece, irmãos e irmãs? O Espírito Santo nos é dado
para que nós, em primeiro lugar, sejamos transformados e para que nós recebamos do Senhor todo o arsenal de graça necessário para que a gente possibilite a missão. Então o Espírito Santo, como diz o texto, nos dá força. E essa força do original significa uma energia explosiva. É tanto que o Evangelho após o Pentecostes explodiu. Começou a invadir todas as terras. E o Espírito nos dá força para que nós enfrentemos a adversidade, como o nosso irmão conduzia na oração. Para que nós possamos enfrentar a perseguição, porque quando a gente vai daqui para lá, o inferno vem de lá para cá para tentar nos barrar e para tentar impedir que a palavra seja anunciada, para tentar impedir que pessoas sejam salvas. Então sempre que a gente se coloca em missão, a força do inferno vem para tentar abafar a mensagem do Evangelho. Mas é o Espírito Santo quem nos dá coragem, nos dá ousadia, é o Espírito Santo quem nos dá a unção necessária. É primeiro necessário nós nos enchermos do Espírito, para que nós possamos ser anunciadores do Cristo Jesus. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, em primeiro lugar, faz com que o nosso coração receba esta graça poderosa que faz com que todo o nosso ser seja transformado e a gente queira sempre estar em transformação. Mas logo depois, o Espírito Santo, ele nos impele a anunciar, nos impele a transmitir, nos impele a levar a palavra, nos impele a testemunhar. E algo que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus está esperando a sua manifestação. Ele não envia o Espírito Santo sobre a sua e a minha vida sem propósito, sem que seja para um determinado e específico propósito, que é transformar as nossas vidas e sermos testemunhas desse mundo. Quanta gente em Januária, quanta gente em Cônigo Marinho, quanta gente na Diocese de Januária ainda está sem conhecer a Jesus, e às vezes eles não têm visto diante deles a manifestação extraordinária do Espírito por meio daqueles que se dizem cristãos. Porque infelizmente eu me incluo nisso. Nós cristãos estamos covardes, nós cristãos estamos apagados, nós cristãos não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer no nível que Ele quer. Mas o Espírito Santo, Ele quer fazer isso em nós. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos homens que eram chamados de agitadores. Em Atos dos Apóstolos está escrito que eles começaram a encher Jerusalém com a doutrina. Ou seja, eles estavam incomodando, eles estavam perturbando o sistema mundano, eles estavam sendo perseguidos porque estavam fazendo a diferença. Eu quero convidar você a clamar com ousadia aqui nessa hora e dizer: Senhor, planta em mim uma coragem que eu nunca tive, coloca no meu coração uma ousadia que eu nunca tive. Os malignos, os demônios, os espíritos estão por aí fazendo a diferença mais do que aqueles que deveriam, mas eu quero ir na contramão, eu quero ser um anunciador, Senhor. Ore com as suas palavras pedindo essa parresia, pedindo esta autoridade. Ore com a força do Espírito Santo dizendo: Senhor, eu não quero permanecer sentado. Logo depois daqueles discípulos em Atos 2 receberem a força do Espírito, diz a palavra que Pedro se colocou de pé na companhia dos 11, anunciava com voz forte. Ele não permaneceu sentado como se nada tivesse acontecido. Eles tiveram a atitude de se levantar. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós nesta tarde, derrama o teu poder, derrama a sua graça, derrama a tua unção. Faça com que nós sejamos, Senhor, enviados, impelidos, para que testemunhamos com os nossos atos em qualquer lugar e tempo. E ao essa canção ser cantada, que você tome posse dessa graça. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem,
Espírito vem, Espírito Santo. Desejo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Essa canção diz: eu quero viver. Faz meu coração. Talvez você já tenha até vivido, mas o Espírito Santo pode renovar. Nós cantávamos aqui mais cedo, tu pode fazer mais do que nós pedimos e imaginamos. Você, Senhor Jesus Cristo, pode fazer em mim mais do que eu possa imaginar. Então as experiências que eu tive até agora podem ser superadas por outras que eu posso ter a partir de hoje. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre faz mais do que nós podemos imaginar. Então nesta hora só basta que você queira. Nosso irmão falava algo que nós repetimos sempre lá no grupo: é preciso crer, pedir, é preciso querer. Se você não querer, não vai acontecer. Então o Espírito Santo desça sobre todos aqueles que estão desejosos. Faça o coração arder, Senhor. O Senhor possa plantar um santo desejo, Senhor, de santidade, um santo desejo de missão. Faça a tua graça acontecer. Derrama sobre cada um a tua poderosa graça, Senhor. Nós queremos viver sempre algo novo. Nós queremos sempre renovar essa experiência de Pentecostes. Incendeia nosso coração. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia.